Teleaula Natal. Olá pessoal, nós estamos iniciando a nossa 18ª aula de língua inglesa, que tem como título Food Waste Composting. E nós vamos ver nessa aula The Simple Future Tense Will, que é o futuro simples. Eu sou o professor Josué, sou natalense, brasileiro. Eu dou aula em 3 escolas, a escola José Melquiades, Irmã Arcângela e Monsenhor José Alves Landim. Eu estou usando uma camisa preto e branco, calça preta, tenho olhos castanhos e cabelo também castanhos, e o meu sinal de libras é esse J. E como nós estamos na aula de inglês, eu também vou fazer a minha autodescrição em inglês. Hello, my name is Josué, I am from Natal, I am Brazilian, I have brown eyes and brown hair, I am wearing a white and black t-shirt and I am wearing black pants. Nós vamos iniciar com o conteúdo da aula 18, que é exatamente o tempo verbal presente simples, que tem como auxiliar o will. Por falar em auxiliar, vamos entender uma diferença da nossa língua portuguesa para o inglês. Para identificar o tempo verbal na nossa língua portuguesa, nós usamos o que a gramática chama de desinências verbais. Que nesses exemplos com o verbo andar, as desinências verbais estão de vermelho. É por ela que você entende o tempo verbal da frase. Então, eu ando, esse O é uma desinência verbal colocada no final do verbo para você entender que está no presente. Andei, esse EI é uma desinência que indica passado. E esse andarei, arei, é uma desinência que indica futuro. Se inglês fosse igual ao português, o verbo play, jogar, ficaria I playo, I playei, I playarei. Mas não é assim que funciona na língua inglesa. Na língua inglesa, para identificar os tempos verbais, nós não usamos desinências verbais no final do verbo. Nós usamos nas frases os auxiliares. Essa é uma diferença crucial para entender a língua portuguesa e a língua inglesa em suas diferenças. Então, nós temos aí o auxiliar do presente. Em vez de você usar a desinência O no final do verbo, nós usamos do e das, que vocês já viram em teleaulas passadas. O passado é o auxiliar did e o futuro, que é o conteúdo da aula de hoje, é exatamente o will. Se você perguntar a um professor ou um americano na frase o que significa esse will, qual é a tradução em português, ele vai dizer: não significa nada. É o indicador de que a frase está no futuro. Esse will faz exatamente o trabalho da desinência verbal, que na nossa língua seria o arei. Eu andarei. Então, nós vamos agora ver os exemplos da estrutura do futuro simples em inglês. Começando com a frase base no presente. I play volleyball. Eu jogo voleibol. E aí, no futuro, na afirmativa, que é o que significa essa sigla aí, food, AFF, no futuro, na afirmativa, nós temos aí a mesma frase, I play volleyball, sem mudança no verbo, sem desinência no verbo, e no lugar desse X vermelho, aparecerá exatamente o auxiliar, que no caso do futuro é o will. Então, I play volleyball, eu jogo voleibol. I will play volleyball, eu jogarei voleibol. Quem fala inglês vai entender que essa frase está no futuro exatamente por causa desse auxiliar will, mesmo tendo a falta em inglês da desinência. Como ficaria essa frase na negativa? I will play volleyball. Eu jogarei voleibol. Você vai usar o auxiliar will, mais a palavra not, que unidos se transformará em want. E onde fica na frase esse want? No mesmo lugar da afirmativa. I will play. I won't play volleyball. Eu não jogarei voleibol. Caso alguém pergunte, você jogará voleibol a semana que vem? Não, eu não jogarei voleibol. E agora como é que ficaria na interrogativa?
você pega o auxiliar, que fica logo após o sujeito, I will, e traz o auxiliar para o início da frase. Will I play volleyball? Detalhe importante. Alunos já chegaram para mim e perguntaram: é só trocar, professor, a primeira e a segunda palavra de lugar, não é? Não. Não leve por esse entendimento de que é para trocar a primeira e a segunda pessoa. Porque o sujeito nessa oração é formado por uma palavra, eu. Mas o sujeito pode ser maior, como no exemplo que está aparecendo na tela agora. My father John, quer dizer, o meu pai João, will water the garden, irá aguar as plantas. Note que aí não tem como trocar a primeira e a segunda palavra como I will. Então, o que é que vai acontecer? O auxiliar will vem para o início da frase. Will my father John water the garden? Meu pai João aguará o jardim? Então, para formar a interrogativa, você traz o auxiliar will para o início da oração. Então, fazendo um resumo, na afirmativa, I will. Na negativa, I won't. E na interrogativa, will I. E a continuação da frase. Agora nós vamos ver a forma contraída desse auxiliar will, que só vai acontecer na afirmativa. Na hora de contrair, você vai usar um apóstrofe LL e colocar isso no pronome. Então você tem aí, I will play volleyball, I'll play volleyball. Essa é a forma contraída e vai acontecer com todos os pronomes. Então você tem aí, I will, I'll, you will, you'll, he will, he'll, they will, they'll. Se você for falar qualquer frase, como por exemplo, ele jogará voleibol, he will play volleyball, he'll play volleyball. Vejamos alguns exemplos. She will clean her bedroom. Ela limpará seu quarto. We will travel tomorrow. Viajaremos amanhã. I will buy the air tickets. Eu comprarei as passagens aéreas. You will do your homework. Você fará seu dever de casa. It will drink the milk. Ele beberá o leite. E aí, como nós iremos aplicar esse simple future de uma forma que a gente possa usar esse conteúdo no nosso dia a dia? Então eu pensei exatamente, como nós vimos na aula passada, a professora Silvia falando sobre reciclagem e falar sobre compostagem de alimentos. Muitos alimentos que nós jogamos no lixo poderia servir para o nosso dia a dia, poderia ser reaproveitado para as nossas plantas. E aí, essa compostagem é exatamente feita aproveitando resto de casca de alimentos, de frutas, para a criação de minhoca, e o conteúdo que elas produzem deixará as nossas plantas mais bonitas. E para explicar exatamente sobre essa compostagem, nós vamos utilizar o futuro do presente com o auxiliar will. É muito bom ter plantas em casa. Às vezes, essas plantas ficam na terra e às vezes elas ficam em vasos. Muitas vezes no nosso lixo, nós colocamos comida e o lixo fica fedido. Sabe como isso pode ser evitado? Food Waste Composting. Vamos ver uma maneira de como fazer esse tipo de compostagem? You will get 2 butter buckets. You will cut one of the buckets cover this way. You will get an iron. You will heat this iron on the fire. You will make holes in the upper bucket so the liquid can overpass. You
You will buy 100 worms in the internet. When they arrive, you will put them in the upper bucket. Don't worry, worms aren't poisoning. You will give them the fruits you won't use. This is the wet portion. You will put some sawdust, the dry portion. You will use ballet socks to cover it, so it can get oxygen and no other insects will go in. Every week, you will take care of them. You will take the liquid they produce. You will use 1 part of this liquid to 10 parts of water. You will mix them and give this to your plants. Your plants will thank you. Vamos ver alguns exemplos tirados exatamente desse vídeo falando sobre compostagem. Você tem aí a frase You will get 2 butter buckets. Você vai conseguir 2 baldes. Essa é a afirmativa. A negativa ficaria como dessa frase? You won't get 2 butter buckets. Você não vai adquirir 2 baldes de margarina. E como ficaria a interrogativa? Você conseguirá esses baldes? Will you get 2 butter buckets? Vamos para o segundo exemplo. You will get an iron. Você conseguirá um ferro, que é exatamente para aquecer e furar o primeiro balde. Como é que ficaria na negativa? You won't get an iron. Você não precisará de um ferro. E como ficaria a interrogativa? Will you get an iron? Você precisará de um ferro? Próximo exemplo. You will buy 100 worms in the internet. Você comprará 100 minhocas na internet. Como ficaria a negativa dessa frase? You won't buy 100 worms in the internet. E como ficaria a interrogativa? Will you buy 100 worms in the internet? Você comprará 100 minhocas na internet? Próximo exemplo. You will put some sawdust. Quer dizer, você utilizará pó de serragem. Porque se ficar úmido dentro do balde, as minhocas morrem e não produzem o líquido necessário para suas plantas ficarem bonitas. Eu usei na minha casa e realmente as plantas melhoraram. Como fica na negativa essa frase? You won't put some sawdust. E como ficaria a interrogativa? Will you put some sawdust? Você colocará pó de serragem? Nós vamos ver agora um exemplo que não precisa analisar a frase da negativa, porque a própria frase já está na negativa. No other insects will go in. Nenhum inseto, fora as minhocas, nenhum inseto entrará no balde. Então não precisa da negativa nessa frase, apenas a interrogativa. Will no other insects go in? Nenhum inseto entrará. Vamos para o próximo exemplo, que é o último da aula de hoje. Your plants will thank you. Suas plantas agradecerão a você por esse seu esforço. É outra frase também que a gente não vai usar a negativa, porque não precisa dizer suas plantas não te agradecerão. Vamos ver a forma interrogativa. Will your plants thank you? Suas plantas vão te agradecer? Irão te agradecer? Ou você poderia também traduzir suas plantas te agradecerão? Muito bem, nós vimos nessa aula de hoje o Simple Future Will, a estrutura completa, a forma contraída
na afirmativa, negativa e interrogativa. E, além disso, usamos o Simple Future Will para aprendermos sobre algo de utilidade no nosso dia a dia, que é compostagem para cuidar das nossas plantas. Bye, bye. Até a aula que vem.